Bom, boa noite. Eu queria dar as boas-vindas a todos e dizer que o nosso tema de hoje, do nosso estudo que foi passado, para a gente trazer as reflexões aqui hoje, foi esse: reencarnação e os laços de família. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho e vamos ver se a gente chega a várias conclusões interessantes juntos aqui. Eu comecei colocando ali, quem já me viu falando, eu sempre extraio alguma coisa da bibliografia do estudo para trazer para cá para a gente ler, porque eu acredito que isso é importante, a gente ler, estudar, tomar contato. Isso é do Livro dos Espíritos, é a pergunta 166 do Livro dos Espíritos, que era parte da bibliografia do estudo de hoje. Então eu vou ler, mas a gente vai conversar, vai pensar, vai refletir junto aqui. Então a pergunta 166 fala assim: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Essa, gente, é uma pergunta que eu acho que a resposta não vai causar estranhamento a ninguém, porque fala que é sofrendo a prova de uma nova existência. Então a gente que estuda o Espiritismo, a gente acredita na reencarnação como um princípio básico e sabe que a gente tem que passar por algumas reencarnações para terminar de se depurar, terminar de se melhorar, se aperfeiçoar. Tudo bem. Então eu pulei a letra A, que está lá no Livro dos Espíritos, e trouxe a letra B. A alma passa então por muitas existências corporais? E aí os Espíritos falam assim: sim, todos contamos muitas existências. Aí eles comentam que os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Mas eu queria chamar a atenção para todos contamos muitas existência, tá? A gente vai fazer um exercício interessante depois. Agora 167, ó. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual é o objetivo da reencarnação? Para que a gente está aqui? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? Eu optei hoje, são conceitos bem básicos, né, dessa parte relacionada ao Espiritismo, dessas perguntas relacionadas à reencarnação. Então eu optei por trazer os conceitos, conversar um pouquinho com vocês, e depois a gente vê um exemplo prático, que está na bibliografia espírita, desses conceitos todos em ação. Vamos ver se a gente consegue construir isso aqui junto hoje, ó. Mas é melhoramento progressivo da humanidade. O objetivo da nossa reencarnação é que a humanidade como um todo evolua. Senão não haveria justiça. Vamos ver na prática como é que isso funciona. A 169 fala assim, ó: é invariável o número das encarnações para todos os espíritos? A resposta é não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então não tem número certo, não tem gabarito, cada um de nós vai reencarnar o quanto necessitar, até que se termine de depurar. Não foi isso que falou outra pergunta? Até que termine de se melhorar, de vencer os vícios, vencer o egoísmo, vencer o orgulho, nas diversas situações da vida. Até aí tudo bem. Agora eu quero fazer... Olha, gente, é uma brincadeira, tá? Porque essa resposta ninguém sabe. Então não tem resposta certa, tá bom? Eu quero perguntar para vocês quantas encarnações vocês tiveram até o momento, tá? A gente vai fazer um exercício assim, é ordem de grandeza. Ordem de grandeza significa assim, é 10, 15, é 100. Então vamos lá, eu vou pedir para levantar a mão quem acha que teve mais ou menos 10 encarnações até agora. Não tem resposta certa. Não tem mesmo, tá? Eu faço a mínima ideia. Quem acha que teve 100 até agora? 100. Tá. Quem acha que teve 1000? 1000. Alguns acham que 100, 1000, poucos ainda. Quem acha que teve 10.000? Isso não significa nada, tá, gente? É só opinião. Tudo bem. Quem acha que teve 100.000? Ninguém? E quem não achou nada, gente? Quem acha que teve 1 milhão é o último. Vou parar, tá? Olha, eu não sei.
muita gente não respondeu. Vou pedir só para pensar, tá? A gente não tem a resposta definitiva, talvez só Deus o saiba, né? E a gente, em algum arquivo da nossa memória, lá bem guardadinho, de alguma forma. Mas fato é que o nosso número aqui não é igual também. Nós encarnamos talvez em diferentes planetas, mas hoje estamos na Terra, né? Encarnados aqui, em um número de vezes que a gente não sabe quanto exatamente, mas assim, a gente está na estrada há algum tempo. Né? Teve uma pessoa que falou 10, teve alguns poucos que falaram 100, eu acho dos que levantaram, quem mais falou foi por 100, foi entre 100 ou 1000, eu não cheguei a contar. Mas é um exercício, né? E eu trouxe isso com o seguinte propósito: a gente pensar nas coisas que a gente já viveu até o momento, que isso faz diferença na nossa encarnação. As coisas que a gente já conquistou, os defeitos que a gente ainda tem que vencer. Então a gente vai ver um caso prático de algumas vidas de um espírito, que eu já contei a história até, mas eu vou resumir, é só para a gente lembrar. Mas para a gente olhar para esse espírito e tentar chegar a alguma conclusão interessante para as nossas vidas. Sair daqui fortalecido de alguma forma, refletindo, não no número de encarnações, mas na importância dessa bênção, dessa oportunidade, que é a nossa reencarnação atual. Aí tem lá no Evangelho, olha, foi daí que vem a ideia de quantas encarnações a gente já teve. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um sem número de filhos e de parentes novos. Não é assim. E por que não é assim? Porque, na verdade, o círculo familiar, seja ele material ou espiritual, mais ampliado, acaba sendo mais ou menos o mesmo. Nós vamos reencarnando com aquelas pessoas que a gente, de alguma forma, se afiniza muito ou precisa resolver alguma questão que ficou pendente. Ah, mas eu não encontro pessoas novas? Claro que encontra, né? A gente está falando de família, ou família sanguínea, ou aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, mesmo que não seja da família, mas que compõem a chamada família espiritual, que a gente estuda no Evangelho, né? Então, se eu tive, sei lá, 1000, 100 encarnações, não significa que eu tive 100 pais diferentes, 1000 pais diferentes, não. Eu posso ter tido um grupo de pais, um subnúmero, que a gente também não sabe quanto, e eu não vou pedir para vocês chutarem dessa vez. Comentário de Kardec na pergunta 171. O Livro dos Espíritos, a gente sabe que são perguntas e respostas, e tem alguns trechos que Kardec faz comentários dele com base nas respostas que os espíritos deram também, né? Então, no 171, ele fala assim, todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes dá os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizarem novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então é o que a gente já falou, né? Para que estamos aqui? Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento. Então a nossa encarnação ainda tem esse quê de eu tenho que resolver algumas coisas, ainda tem um lado expiação, ainda tem um lado eu tenho que saldar algumas dívidas. É para isso que a gente está aqui. Só que Deus nos dá todos os meios de alcançar essa perfeição. O André Luiz, que é um outro espírito, né, que a gente conhece nos livros, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, que nós estamos no nosso melhor momento, na nossa melhor encarnação e com as pessoas certas. Eu não falei a frase certinha não, tá, gente? Eu estou, com certeza, usando minhas palavras. Mas o que importa é a ideia. Essa vida é o nosso melhor momento até hoje, de todas as 100, 1 milhão, sei lá quantas vidas que a gente viveu. Mas e se eu acho que a minha vida é muito difícil? Ainda assim, é o melhor momento. É o que Deus está nos dando de melhor para esse momento, para alcançar a perfeição. E a próxima? Provavelmente será melhor ainda. Mas depende um pouquinho da gente, né? Do nosso esforço em trabalhar essa nossa oportunidade, essa encarnação. Porque a justiça divina, por isso que reencarnação é uma questão de justiça,
ela nos permite realizar em novas existências o que não deu para concluir numa anterior. Ficou faltando aquilo, ficou faltando uma pendência, tem o tempo de concluir. E é justo, porque uma ação gera uma consequência. A gente vai falar bastante disso, mas se eu interrompesse a vida em um determinado momento, seria injusto. Como ficaria a consequência daquela ação que eu realizei, seja boa ou seja ruim? Vamos falar bastante disso. E o estudo de caso são as vidas da Ivone Pereira, médium brasileira. A gente vai falar dela e vai falar de algumas vidas que ela viveu. Eu vou pedir a caridade de todos, porque não é uma história simples de ser contada, mas eu juro que eu vou me esforçar bastante para não confundir a cabeça de ninguém. Porque são daquelas histórias de fulano reencarnou e virou ciclano, beltrano, aquela coisa toda. Mas ilustra bastante isso que nós estamos falando. Oportunidades que foram perdidas, oportunidades melhores que apareceram, muitas vezes perdidas de novo, mas a vida continua. E nós temos novas oportunidades. A vida não se encerra. Então, eis a Ivone. Eu achei bonita essa foto, eu nunca tinha visto essa foto dela. Normalmente eu vejo umas fotos dela mais sérias, mas eu achei essa. E ela era uma médium, uma pessoa muito alegre e tal, e às vezes as fotos fechadas não condizem muito, né? Então, tá aí a Ivone. Ivone foi uma das mais respeitadas médiums brasileiras que a gente tem notícia, né, digamos assim. Ela tinha diversos tipos de mediunidade. Ela se dedicou por muitos anos à desobsessão e ao receituário mediúnico homeopático. Tá? E ela atendia muitos suicidas, espíritos de suicidas. Isso tem um motivo, isso tem uma razão, que a gente vai ver nas encarnações dela. E ela escreveu por volta de 20 livros através da mediunidade. Esse é o legado dela, que ela deixou para a gente. Tá? Então vamos falar da Ivone em outros tempos. O que é curioso da história da Ivone é que foi dado a ela conhecer muitas outras vidas dela. Ou algumas outras vidas dela. E isso teve um motivo também, que era para ela aproveitar aquela oportunidade daquela encarnação. Tudo tem um motivo, né? Não existe acaso, né? Então, se ela tomou conhecimento, se a gente toma conhecimento de alguma coisa por algum motivo, tem um objetivo. E é um objetivo de aprender alguma coisa com aquilo. É pedagógico. Deus é um grande auxiliador do nosso processo de evolução. Ele nos dá as ferramentas, né? Então, tem 3 livros que contam 3 encarnações e mais um livro que conta mais 2 vidas com menos detalhe. Eu vou falar dos livros. É interessante tomar contato com os livros. Eu não vou contar a história em detalhes, porque não é o foco falar da Ivone. Eu quero falar de reencarnação, mas eu quero ilustrar com o caso da Ivone, que eu acho que é bastante rico algumas coisas que a gente vê de uma vida para outra dela em relação às oportunidades. Então, o primeiro livro se chama Nas Voragens do Pecado. Foi uma encarnação dela na França, no século XVI. O nome dela, na época, era Ruth Caroline de La Chapelle. A família dela, só para situar um pouquinho, e esse é o momento que eu vou ter muito cuidado para não confundir ninguém. Ela era irmã de Carlos Felipe, cunhada de Otília. A Otília estava noiva do Carlos, por isso que é cunhada. Tá? Então, Carlos Felipe ia se casar com Otília e a irmã de Carlos era Ruth, que na verdade é a Ivone, viu? Super fácil. Que vai se tornar a Ivone no futuro. Essa encarnação é lá atrás. A época da Reforma Protestante. Eu não vou ficar falando de reforma aqui, mas só para explicar um pouquinho, era uma época que o catolicismo perdia um pouco o poder. E surgiam grupos protestantes que tinham uma proposta religiosa diferente. Tinha a proposta da reforma, para quem já estudou isso, e sabe muito melhor do que eu, porque eu sou péssima em história, mas eu me esforço. Então tinha um grupo na França, que era um grupo de protestantes, que eram os huguenotes. E ocorreu um massacre que ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu, que é o que tem a ver com a nossa história aqui. Então vamos lá. Então a Ruth, no século XVI lá,
ela estava envolvida no massacre da noite de São Bartolomeu, que aconteceu no dia 24 de agosto de 1572. Por ordem de um capitão chamado Luiz de Narbonne, houve o ataque. E nesse ataque morreu muita gente, dentre eles a família Bretencourt de La Chapelle, a família da Ruth. A Ruth não, mas a família da Ruth morreu. Então a Ruth perdeu nesse massacre o irmão dela, Carlos Felipe, que era o noivo da Otília. Tudo bem até agora? Se alguém ficar desesperado, fala assim, não entendi nada. Eu volto e explico de novo. Mas até agora acho que está tudo bem. A Otília, ela estava doente. E ela fica com muita raiva daquela situação. Ela fica com muita raiva, especialmente do capitão que ordenou o ataque, Luiz de Narbonne. Então, como ela estava doente, ela não poderia se vingar, e ela queria se vingar. Então ela vira para Ruth, que vai ser a Ivone no futuro, e fala para ela, jura sobre a Bíblia que você vai se vingar assassinando o capitão Luiz de Narbonne. A Ruth jura. Foi a escolha dela na hora. E aí o que acontece? A Ruth assume a identidade de Otília. Ela finge que é Otília. A Otília desencarna. Ela passa a fingir que era Otília, que é Otília. E seduz Luiz de Narbonne. Casa com ele. Quando ela se casa com ele, ela vai vendo que ele não era tão mal assim como ela imaginava. Mas ela tinha feito aquela promessa, ela se mantém fiel àquela promessa. Tentam convencer, não faz isso, desiste, mas ela faz. Aí ela arma uma trama, que eu não vou entrar em detalhes, uma conspiração junto com a rainha, que acaba fazendo com que o capitão fosse preso. O capitão Luiz de Narbonne é preso, fica lá, apodrecendo nas masmorras, na masmorra do Louvre. Ele fica preso por 2 anos e vem a morrer lá. Bom, acho que eu não preciso dizer para ninguém que foram escolhas infelizes, né? Que levarão a consequências. Agora imagina o seguinte, se a gente dissesse que só existe uma vida. Eu vou voltar nisso depois, mas acabou essa vida. Você tem 2 pessoas querendo se vingar de uma pessoa, um que comandou um massacre a outras. O amor aí está longe, né? Relações de ódio, de dificuldade, de vingança. Se tivesse uma vida só, era isso. Acabou. Parou aí. E aí a gente começaria a ver um Deus não tão bom assim, né? Porque parou aí, e aí? Aí vai todo mundo para uma destinação. Vai todo mundo para um local que não é bom, separa esse pessoal de quem é bom. A lei divina não funciona assim quando a gente estuda o Espiritismo, quando a gente vê no Espiritismo, né? A gente vê que precisa de outras oportunidades, outras chances para a história ser refeita, reescrita, reparada. E é isso que a Ivone vai fazer algumas vidas depois. Essa foi a primeira, como Ruth. Vou passar para mais uma vida. Essa outra vida da Ivone que eu vou contar está no livro Cavaleiro de Lumières. Ela reencarnou numa região que hoje é a Bélgica, no século XVII. O nome dela era Berthe de Somerville. Desculpa a pronúncia, tá? Se eu estiver pronunciando errado, mas eu não faço a mínima ideia como é que se pronuncia essas coisas. Na família dela, ela era prima de Louis, sobrinha de Marie e Arnold, ou Arnaud, sei lá. Ela morava em um castelo, contexto da história, né? Porque ela é filha bastarda de um aristocrata. Então, depois daquela vida, aconteceu tudo aquilo, ela armou a trama para matar o sujeito lá, o capitão, ela reencarnou um tempo depois desse jeito, como filha de um aristocrata não reconhecido, uma filha bastarda, mas que era cuidada no castelo pelo grupo que trabalhava ali e pelas próprias pessoas que moravam ali. Vamos lá. E como essa vida foi planejada, né? Houve uma reunião com um grupo no plano espiritual e os mentores decidiram quem seria quem. Quem ocuparia cada papel nas novas relações familiares que se formariam. Então vamos ver o que aconteceu. Luiz de Narbonne, o capitão, lembram? Vai reencarnar com Henri Lumière. Do nome do livro vem daí, né? O Cavaleiro de Lumières. O pai do capitão, o pai na outra vida do Luiz de Narbonne,
vai reencarnar como esse Arnaud Lumière, pai de Henri. Então, vou repetir. O que foi pai do capitão na outra vida, da pessoa que ela matou, que ela conspirou a morte, né, porque ela não matou direto. Ela conspirou para que ele fosse preso e morresse na cadeia. É o pai desse Henri. Isso vai ter uma importância quando eu contar a história. Carlos Felipe, que era o irmão da Ruth na outra vida, reencarnou como um padre, Antoine Thomas. A Ruth, já falei, que vai ser a Ivone no futuro, reencarnou como Bert. E esse príncipe Federico, que na verdade, na outra vida, eu não falei, né? Na outra vida ele era o prometido para se casar com a Ruth. Esse Frederico estava prometido para casar com ela não casou com ele, cometeu toda aquela conspiração e tal. Mas o príncipe Federico, que era prometido na outra vida, agora é Louis. Eu vou voltar isso várias vezes para a gente tentar não confundir, porque é muito nome parecido e eu tenho uma dificuldade danada com isso. Se vocês têm mais facilidade, eu fico feliz. Então, Bert, que é a Ivone no futuro, ela demonstrava uma certa simpatia pelo Louis, que é o primo dela, que era prometido em casamento na vida anterior. É o tal do Frederico. Ó. Certo? A última linha ali, ó. Frederico é o Louis, primo dela. Era prometido em casamento na outra vida. Ele tinha uma certa simpatia por ela. O Henri, que era o capitão na outra vida, morto por ela, entre aspas, tinha a mesma idade dela e sentia ciúmes, porque o Henri gostava dela. Só que ela era muito bonita, né? Os espíritos falam assim como se muitas encarnações da Ivone, ela tinha essa beleza física muito acentuada e isso trazia algumas dificuldades para ela. Ela tinha dificuldade em lidar com isso, né? Então até o padre Thomas, que era o irmão dela na vida anterior, meio que era apaixonado por ela. Só que o padre toma uma resolução mais positiva, mais proativa e resolve ficar com a religião dele e não se relacionar com a Berthe, com a nossa Ivone. Então, o que acontece? A Berthe acaba se casando com o Henri. Quem é o Henri? É o capitão da outra vida, aquele que ela conspirou para matar. E Louis viaja. E os pais do Henri ficam muito felizes, porque eles queriam muito esse casamento e tal, tudo bem. Vocês lembram que o pai do Henri era o pai do capitão na outra vida, né? Pois é. Volta o Louis, da viagem dele, que é o primo. A Berthe reacende aquela paixão pelo primo, bota um remedinho na bebida do Henri, ele dorme, eles fogem. Ele fica desesperado porque tinha aquela coisa da sociedade, né? Uma certa afronta, ela fugiu com outra e me largou aqui, que coisa, ele é meio ridicularizado pela sociedade lá e se mata. E aí, mais problema, mais dívida, mais débito, mais coisa para resolver depois. Então repara, por que eu chamei a atenção do pai? O pai do capitão, que ela conspirou para matar, era o pai do cara que ela abandonou. E ele se matou por causa disso. Vocês acham que depois que eles desencarnam, o pai se sente como? Assim, feliz, alegre, contente? Não, né? Irritado, passa a obsediar ela. Tem toda uma questão que descreve lá no livro. Mas repara o que eu queria chamar a atenção. A história tem muitos detalhes, muito mais detalhes do que esses que eu estou contando. E vale a pena ler o livro. Quem gosta de novela, é quase uma novela. Dá para fazer uma boa novela com isso, inclusive. Se alguém quiser produzir, ó, tá aí a dica. O que eu queria destacar era que o pai volta como pai, nesse caso. Poderia não voltar. Alguém que era de fora da família, que era o capitão, volta... Peraí, eu me perdi agora. Tá vendo? Até eu me perco. É isso, o Henri. O Henri volta e fica junto com ela, chega a se casar com ela. É uma outra posição. Né? Eles antes não tinham nada um a ver com o outro. Mas como teve esse problema na vida anterior, eles voltam para poder assumir a posição de casar um com o outro.
E o Henri, que era lá o pretendente da outra vida, ele volta e surge uma paixão ali, volta como primo e surge uma paixão ali. Então repara que as posições vão variando. O círculo é o mesmo, né? É o mesmo grupo. E a gente falou de 2 encarnações aqui até agora. Imagina quando a gente pensa na complexidade de encarnações e pensa em grupos maiores, como é que será que funcionam essas relações? A gente não lembra, né? A gente não sabe. Mas vamos lá. Tem alguém tonto além de mim, né? Porque eu me perdi já. Por enquanto não, tudo bem? Eu vou mais uma vez. Mais um livro, O Drama da Bretanha. Local da encarnação, França de novo, na região da Bretanha, por isso o nome do livro. Século XVII. O nome dela agora é Andrea de Guzman. Vamos para a família. Ela era prima de Arthur de Nusman. Tá errado ali, gente. É Nusman e não Guzman. Espera aí. É Guzman e não Nusman. Desculpe. Não peguei esse erro. Andrea de Guzman traduz todos os de baixo. Arthur de Guzman, Vitor de Guzman. Então ela era prima do Arthur, irmã do Vitor e prometida em matrimônio a Alexis. Já dá para desconfiar que vai ser aquelas figurinhas todas adiante, né? Aqueles todo mundo lá. A gente vai ver quem é quem daqui a pouco. Qual é o contexto da vida dela? A Andrea tem muitos problemas de saúde. Porque ela tem uma obsessão. Quem é o obsessor? O pai. Isso, exatamente. O pai da pessoa que ela prejudicou nas outras 2 vidas que a gente viu, né? E ela é rejeitada pelos pais dessa vida, que não entendem a dificuldade dela. Por essa razão, ela vivia meio que fechada nos seus aposentos. Então, ela reencarna assim, depois daquela vida, com aqueles problemas todos. O que acontece? Vamos mapear quem é quem. Eu vou até olhar daqui para não ficar tonto de novo. Não, eu vou atrapalhar a filmagem lá. Deixa eu ficar aqui quieto. A Bert, ou seja, a Ivone no futuro, agora é a Andrea. Isso a gente já sabe. O Louis, o primo, né? Agora é a Alexis, que está prometido para casar com ela. O Henri, que ela se apaixonou, aquela coisa toda, agora é o primo da Andrea, o Arthur, que está preso a uma cadeira de roda. Então vamos voltar. O nosso Henri, que se matou depois que foi abandonado pela Bert nessa vida, ele volta como primo, preso a uma cadeira de roda. Ou seja, era uma tentativa dele. Ele se matou uma vez, é uma consequência, né? É uma coisa para tentar evitar e tal. E repara as posições mudando, né? Ele agora é primo. Vamos ver se ele sendo primo ali no cantinho dele vai ser mais tranquilo. Deus é sábio, gente. Os espíritos vão atuando em nosso favor. Padre Thomas, é importante falar dele porque desde a vida anterior ele funcionou como um conselheiro para Bert, no caso para Ivone. E ele vai assumir esse papel meio paternal, meio de orientar, meio de tentar ajudar para ela não desviar do caminho. Ele não cedeu aos encantos dela lá e seguiu uma vida mais regrada, digamos assim, né? E aí ele vai assumir esse papel de uma pessoa que ajuda, que está sempre ali do lado dela para poder colaborar. Então o Padre Thomas vira Vitor. Voltamos para a França. Andrea se torna noiva de Alexis, tá? Que era o prometido lá, que eu falei para vocês, que era o Louis na outra vida, que era o primo, que ela tinha aquela afeição. E acabou fugindo com ele e deixando o Henri lá. Só que o que acontece? Ela é engravida de Marcos. Meu Deus, quem é Marcos? É um vizinho. É uma pessoa que ela não resistiu aos encantos ali e acabou engravidando dela. Então esse aí ficou fácil, esse aí não é ninguém da outra vida. Então. Só que a família, mais uma vez, a sociedade, na época, como funcionava a família tradicional, para não perder a honra, aquela coisa, obriga ela. Primeiro, eles ficam pensando se mandariam ela para um convento, né? Mas decidem no final, olha, casa com Marcos. Já que você vai ter um filho dele, casa com ele, a gente mantém a honra da família, tudo certo. Só que o Alexis ama a Andrea, porque ele é Louis, que já amava ela desde outra vida, né?
Viu? Tá ficando confuso agora, calma. Só que como ela engravidou de outra pessoa, ele acaba, não, então eu não posso ficar com você. Você engravidou de outra pessoa, coloca no contexto da época, tá, gente? Né, as coisas funcionavam dessa forma. E a Andréia diz que vai se matar se ela não tiver Alexis, porque ela ama Alexis. E aí ela propõe que os dois se matem. Olha que beleza, né? Alex se recusa. Que bom, né? A gente tem que ter umas decisões positivas no caminho. Mas André se suicida, infelizmente. Então, até agora, vamos botar a conta da Ivone aí no saldo, né? A gente tem uma conspiração com morte, uma fuga com outro, né? Era casado com um, fugiu com outro, e ele se matou. E agora ela mesma se matou, além da conspiração, além da confusão toda, aliás. Viu? Dá mais ou menos para... Tem outras vidas que a gente conhece, que aí já está em outro livro, que é o Sublimação. Mas são poucos detalhes, eu vou só citar, não vou ler tudo isso que está aí. É mais para me ajudar, para eu dar uma olhadinha para lembrar, para colar. Mas ela tem uma encarnação que ela se apresenta como se fosse uma cigana. Ela não era cigana de verdade, mas ela apresenta como se fosse. E ela vendia o seu corpo para sobreviver. Foi mais uma encarnação difícil. E ela morre quando tinha 17 anos, por causa do que ela fazia mesmo, contraiu uma doença e acaba vindo a desencarnar. Essa é uma vida. E tem mais uma, que é falada no livro, que é quando ela aparece e pede para esse Dom Ramiro, que hoje é o espírito Charles, que aí eu vou explicar quem é ele já, deixa no pensamento de todo mundo, pedindo que ela se casasse e que ela fosse filha dele. E para que ele fosse bem rigoroso na educação dela. Então ela desencarna, rápido ela vai retornar sendo filho dessa pessoa, que na verdade esse Ramiro é aquele Padre Thomas, é aquele que estava meio como orientador e tal. Então, aí ela se aproxima já querendo sair um pouco desse círculo de reencarnações de tragédia, me tira dessa, me ajuda, pode ser bem rigoroso comigo. Só que acaba acontecendo que quando ela reencarna nessa vida, ela se casa com Roberto de Canalejas, que é outro personagem importante, porque ele é o capitão Luiz de Narbonne, Henri de Nomies e Arthur de Guzman. Nessa sequência que a gente viu, né? Então ela se casa, enfim, com o Roberto de Canalejas, que é o capitão que ela conspirou, que é o Henri depois, que é o Arthur, que foi o Arthur depois já ali quietinho como primo, né? Ele vem a se casar com ela. E ele era um médico, nessa época, especializado em tuberculose, eles têm uma filha, mas ela tinha essa dificuldade com essa questão dos relacionamentos. Acho que já deu para perceber, né? Então ela acaba traindo ele, fazendo um monte de coisa com ele se desespera, ele acaba, como ele era especialista em tuberculose, ele se contrai com a doença, com bacilo lá, como é que é o nome? Bacilo de Koch. E ele fica tuberculoso, infecta até a filha, morre os dois, tragédia de novo, gente, infelizmente. E aí, diante desse quadro, ela vê a besteira que fez e se suicida mais uma vez no Rio Tejo, em Portugal. Só tragédia. Vamos chegar na parte feliz da história. Porque a reencarnação existe. E tem muita chance por aí. A gente só tem que aproveitar. Porque a questão é... Isso pode virar um argumento de acomodação, né? Ah, tem mais chance, eu posso esperar mais outra vida, isso eu não consigo fazer ainda. Mas aí o caminho fica tortuoso, né? O caminho pode ser mais fácil. Ele deve ser mais fácil. A gente consegue, né? A gente tem condições que ele seja mais fácil. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Quantas vidas? Como é que ela resolveu tudo isso? Sendo Ivone. Vamos voltar para a foto dela. Ah, eu vou botar o quadrinho primeiro, antes de falar da Ivone. Olha lá o quadrinho. Esse é o quadrinho que salva a minha vida, olha. Ruth, Bert, Andréia, Nina, Ivone, na primeira linha. Carlos Felipe, que se tornou o Padre Tom, se tornou aquele conselheiro que eu falei para vocês, que virou depois o Vitor, o Ramiro. Luiz de Narbonne, Henri, Arthur e Roberto de Canalejas, com quem ela finalmente se casa nessa última vida da tuberculose. E Frederico, Luiz e Alexis, a gente não tem a informação de quem seria ele nessa etapa aqui.
Vidas diferentes, momentos diferentes, posições diferentes, né? Um vira primo, depois casa, depois se acerta. Acaba que esse Roberto de Canaleiras, aí, ele se torna meio que o grande amor dela. E isso fica claro na vida dela como Ivone. Que, por incrível que pareça, né? É o capitão que ela conspirou. Mas lembra que ela se casou com ele? Ele viu que ele não era má pessoa e tal, mas ela tinha aquela jura sobre a Bíblia. Então acaba que essa pessoa fica sendo um amor, mas a última existência deles juntos, reencarnados, foi trágica ainda. Teve toda essa história da tuberculose e tal, ainda foi complicada. Se mata a filha, aquela coisa toda. Como é que ela resolveu isso? Pelo espiritismo, sendo Ivone. Então, através da mediunidade, ela foi suicida tantas vezes, não foi? Mas ela atendia muitos suicidas. Ela preveniu muitos suicídios. Ela atendia espíritos suicidas também. Ela fazia homeopatia, né? Que eu falei, as receitas, receituário mediúnico homeopático, que ajudou uma série de outras pessoas. E tem uma fala dela que é muito bonita, que ela fala que os momentos mais felizes que ela viveu da vida dela, que foi muito difícil, foi graças à doutrina espírita. E esse é o momento que a gente se sente identificado com ela. Né? Ela é recente, a encarnação dela foi recente, foi no século XX, né? 1900 e eu não botei a data, eu devia ter gostado da data, eu esqueci. Desculpa, eu vou ficar devendo. Mas ela viveu durante 1900 e alguma coisa, 30, 40, não me lembro certo. Mas ela foi médium, né? O espiritismo já estava sendo disseminado aqui no Brasil. Ela, quando era criança, aconteceu um episódio curioso, que tem a ver com todas essas encarnações também que a gente está falando. Ela, quando era bem pequenininha, ela teve uma espécie de catalepsia, recém-nascida, com 20 dias, poucos dias de vida, né? E ela foi dada como morta, inclusive, né? Foi dada como, ela desencarnou, começou a se preparar o funeral, o enterro, até que a mãe dela, que tinha muita fé, era muito fervorosa, fez uma prece. E durante essa prece, que ela pediu a Maria que a envolvesse e tal, a menina despertou. Porque a mãe, no fundo, tinha uma intuição que ela não estava morta de verdade, que tinha alguma coisa ali, e ela despertou. Né? E como esse, Ivone teve muitos contratempos relacionados a essa parte médica e a parte mediúnica, porque ela era médium desde novinha, então ela teve que lidar com todos os tipos de espíritos, com todos os tipos de situação, desde bem nova. Mas o que é bonito é que ela venceu. E quando a gente olha essa história para trás assim, nossa, tantas encarnações, tanta tragédia, a gente não sabe como é a nossa história. A gente não sabe quantas encarnações a gente teve. Mas a gente teve algum problema na nossa trajetória, que a gente está tendo chance de reparar agora. E se a Ivone, que teve tantas dificuldades, conseguiu numa vida, através da doutrina espírita, mudar tanto, ela não se matou, ela teve uma vida extremamente feliz, extremamente dedicada a ajudar outras pessoas. Isso diz alguma coisa para a gente também. A gente também pode ter uma vida dedicada a outras pessoas, a ajudar, a colaborar e virar a nossa história. Virar reencarnações, não sei de que a gente viveu, mas que pode ser muito mais feliz daqui para frente. Pode ser um caminho muito mais fácil, muito menos tortuoso daqui para frente. E se eu não conseguir, se eu ainda tiver dificuldade? Teremos novas chances. Mas vamos nos esforçar, pode ser muito mais fácil. A história da Ivone, eu acho que mostra muito isso pra gente. E a gente viu quantas vidas da Ivone aí, né? 5. Com certeza ela teve muito mais que isso. Não sei se foram 100, se foram 1000, se foram 1 milhão lá, né? Mas ela teve muito... A gente vê que ela evoluiu muito no passar desse tempo, desses séculos, né? A gente viu a história desde o século XV, XVI até agora, né? E aí a gente chega de novo, deixa eu voltar lá para frente. E nós? Eu esqueci de falar do Roberto, né? Roberto de Canaleiras. Quando ela está encarnada nessa última vida, o que acontece? Ela começa a se corresponder com uma pessoa da Polônia, que estava aqui no Brasil num certo momento. E ela tinha contato com os espíritos, frequente assim, porque a mediunidade dela era muito desenvolvida.
Então, ela começa a sentir uma coisa diferente por aquela pessoa, ela só trocava carta com ele. E sente uma coisa diferente, nossa, um amor, uma coisa assim. E aí se mostra Charles para ela, que é um espírito, que escreve os livros. Esses 3 livros que eu falei, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numies e o Drama da Bretanha, é escrito por esse espírito Charles, através da mediunidade da Ivone. E quem é esse espírito Charles? Está ali, ó. Ramiro, Vitor de Guzman, Padre Tom, Carlos Felipe, aquele que ajudou ela em tantas vidas, orientou. E mais uma vez ele aparece e fala: você não pode encontrar esse polonês aí. Porque ele é Roberto de Canalejas. Aquele que na última vida lá, você ainda teve aquela situação, se mataram, você ainda não está preparada para encontrar com ele. Então repara, Deus é bom demais. Porque ele coloca no nosso caminho, isso reforça a frase do André Luiz que eu falei antes, né? Ele coloca no nosso caminho as pessoas que a gente consegue aprender algo, resolver as nossas questões. Aquelas que a gente não consegue, a gente não cruza. Para ela foi uma advertência direta, né? Para a gente muitas vezes é uma... não deu para encontrar, não teve jeito, não nasci perto. Tem tudo isso, né? As posições familiares vão mudando e os laços de família vão se fortalecendo dessa forma. É disso que a gente vai falar agora. O que aconteceria com os laços de família dessa história se só houvesse uma vida? Se a gente cortasse, por exemplo, lá na vida da Ruth, a primeira que eu falei. Vou especular, tá? Não tem resposta, porque não existe só uma vida. As possibilidades é que a Ruth teria ódio eterno de Luiz de Narbonne, quando ele virou o grande amor dela, não foi? Passadas vidas, mudou, né? Olha que beleza. Olha como Deus é bom. Um desafeto que matou a família dela virou um amor. Mais tarde, a Ivone veio a entender que o capitão, lá atrás, naquela vida, só matou a família porque ele era um fanático religioso. Ele achava que o catolicismo estava perdendo poder e que tinha que fazer aquilo. Ele não era uma pessoa má. Aí ela passou a compreender e as coisas começaram a mudar. Virou o grande amor dele. Então, um desafeto hoje nosso, gente, pode ser sei lá o que amanhã. Agora, fato é que a reconciliação vem de alguma forma. Lei de causa e efeito. Se a gente cortasse o fio naquela vida lá, o pai de Henri, de Luiz de Narbonne, que era a mesma pessoa, odiaria ela para sempre. Imagina, ódio eterno. Nossa, Deus não seria nada bom com isso. Mas Deus é bom. E é perfeito. E as leis dele são perfeitas. Por isso que ele permite que todas essas histórias sejam reescritas. A gente não sabe do paradeiro do obsessor, né? Eu nem me lembro se tem um dos livros conta, realmente não me lembro. O que aconteceu com aquele pai que virou obsessor no final, mas certamente ele foi atendido de alguma forma, porque existe a reencarnação. E aí está lá o trechinho do Evangelho que fala assim, ó, que no espaço os espíritos formam grupos ou famílias ligados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Felizes ou ditosos, né, por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação só os separa momentaneamente. Muitas vezes até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Então pode não estar na minha família corpórea às vezes, né, sanguínea, mas está no grupo espírita, ou naquele grupo que está junto por algum motivo, aqueles amigos, aquela pessoa que você vê que está ali realmente te ajudando de alguma forma. Acho que todo mundo conhece alguém assim de alguma forma. Não precisa ser família, mas alguém que dá aquela força, né? Alguém que está ali, alguém que tem aquele abraço que faz a diferença. Por isso que os espíritos se agrupam. E é por isso que a reencarnação fortalece os laços de família. Não só família corporal, onde as situações se resolvem, mas família espiritual. Por que nós estamos aqui numa noite de segunda-feira? Para estudar espiritismo, para falar de espiritismo, para conversar, para pensar. Isso tem um motivo. Tem motivo. Por que eu estou aqui falando? Certamente tem um motivo. Né? E não deve ser um motivo nobre. Comprometimento que eu agora estou tentando
pagar um pouquinho da minha dívida. E é assim mesmo. A gente está tentando fazer alguma coisa diferente do que a gente fez em outros tempos. Só que a gente deve se esforçar cada vez mais para isso. Porque é para isso que a gente está aqui. Para resolver as questões, para o melhoramento progressivo. Não foi isso que os Espíritos falaram lá no Livro dos Espíritos? Melhoramento. Ah, mas tem muitas distrações aqui. Tem mesmo. Se a gente não tomar cuidado, a gente se esquece e se perde nelas. Tem tanta coisa material legal aí para curtir, viver, relacionar, mas não é para isso que a gente está aqui. A gente vive na matéria e desfruta dela, ok. Mas o que é mais importante? O nosso melhoramento. O melhoramento do grupo que a gente está vinculado. Família, material ou espiritual. A Ivone tinha o Charles em várias vidas, sempre ali por perto, para aconselhar ela e ajudar ela. Assim foi, né? Inclusive como Charles, como espírito, vindo através da mediunidade dela. E Deus faz o mesmo com a gente. Ele sempre coloca alguém perto da gente. Nós temos um em especial que é o nosso mentor espiritual, não é isso? Esse está com a gente direto. Cuida especialmente da gente. Mas não só ele. A gente tem outros espíritos que estão felizes da gente estar aqui hoje. A gente tem amigos encarnados, a gente tem a família encarnada. Ah, mas a minha família é difícil, tudo bem. Mas é porque tem uma situação para resolver ali ainda, que não foi resolvida. Tem um motivo. Às vezes parece que aquela pessoa não é nem da família. O Evangelho fala sobre isso, né? É aquele que está ali para que a gente aprenda, para que a gente desenvolva a nossa paciência, ou para que ele mesmo aprenda também com a gente. É uma troca. E assim a humanidade evolui. Que eu acabei de falar, o primeiro ponto ali, ó, Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com um duplo objetivo. É prova e é progresso. Prova para aquele grupo familiar, progresso dele. Em resumo, e aí para a gente encerrar a parte do Evangelho ali. 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além-túmulo. Então a gente vai desencarnar o que poderia acontecer pelas religiões, pelo conhecimento que a gente discute. Na primeira, se fosse o nada. Seria o nada, não acontece nada, acabou. Se nós fôssemos materialista. Graças a Deus não somos. Segunda, absorção num todo universal de acordo com a doutrina panteísta. Isso é uma coisa que a gente não escuta falar muito hoje em dia, mas na época de Kardec era muito comum, né, que você desencarna e volta para um grande todo e tal. A gente também não acredita nisso. Terceiro, a individualidade, com fixação definitiva da sorte segundo a doutrina da Igreja. Ou seja, desencarnou para o céu ou para o inferno. Né? Destinação para sempre ali. Mas aí existiriam ódios eternos, existiriam desavenças eternas que podem virar amor. Então, que Deus seria esse, né, gente? Deus é bom. E por isso que a gente acredita na quarta. A individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Então, o Evangelho encerra esse trecho que nós estamos estudando com essas 4 possibilidades. Que a gente conhece, que a gente estuda, que a gente vê em outras crenças, outras religiões. Lembrando que toda crença e toda religião é extremamente respeitável. E tem o seu papel muito importante, né, de ajudar o homem a crescer e a se religar a Deus. Mas o Espiritismo tem, graças a Deus, essa visão da individualidade que cresce e reescreve a sua história e repara a sua história. Então, a única conclusão que a gente pode chegar é que a reencarnação fortalece os laços de família e não rompe. Romperia se não tivesse reencarnação. Mas tem reencarnação, então tem chance de reescrever. A lei de Deus é toda feita para que a gente sofra consequências de nossos atos. Ah, como uma vingança? Não. Para que eu possa aprender. Tanto que a consequência nunca é no mesmo nível daquilo que a gente fez. Só se a gente estiver muito teimoso para aprender, né? Se estiver muito difícil. Mas normalmente ela é atenuada. Atenuada na medida que a gente aprende. A gente não viu que o número de reencarnações não é indefinido? Ele é limitado à nossa necessidade, limitado até a gente aprender. Quando a gente aprender, não precisa encarnar mais. Está resolvido. Tem uma estrada pela frente. Não sei se são 100, se são 10 ou se são 1000. Mas fato é, a única
como é que se chama aquela palavra? A única destinação que nós temos é ser felizes. É a única coisa que a gente não pode escolher contra. A gente pode escolher contra por um tempo, ser rebelde. Mas a única coisa que a gente não tem que confundir é que nós vamos ser felizes. A gente vai chegar lá, porque Deus construiu as leis para que a gente chegue lá. A gente pode se rebelar um pouquinho, pode se irritar aqui, se estressar ali, mas a gente vai chegar, porque se a gente não quiser, a vida vai começar a empurrar, até um momento que a gente vai querer. E aí, quando a gente quiser, ninguém segura. Aí não precisa ser 1 milhão, pode ser só 10, tá? Vamos ver, depende de nós. Que Jesus nos abençoe.